Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa A Polêmica. Hoje, eu e o diretor de jornalismo do Sistema de Comunicação Terceira Via, Aloysio Balbi, estamos conversando com o professor e cientista político José Luiz Viana. E agora, professor, vamos falar um pouquinho de tecnologia, porque as redes sociais entraram com tudo na campanha eleitoral dessas eleições. Muitos políticos, alegando também por causa do pouco tempo de TV, utilizaram o Facebook com transmissões ao vivo e outras redes sociais como estratégia e outra alternativa. Como o senhor analisa essa ferramenta durante a campanha? Eu acho que também é uma novidade, não uso, né? Porque já na eleição passada já foi bem utilizada, de junho de 2013 para cá, quando voltaram as manifestações de rua e tudo mais, se descobriu que as redes, inclusive, têm um papel mais importante do que se imaginava, mas diante desse quadro, desse condicionamento das eleições, né, que, como você falou, os próprios políticos reconheceram que a falta de dinheiro empurrou eles para redes sociais, então nós vamos também ter, pela primeira vez, poder fazer depois uma análise do quanto isso pesou. O que eu percebo é que, como são eleições locais, o acirramento está menor do que foi em junho de 2013 e com a questão do impeachment. Eu estou achando que também assim está se utilizando de uma forma mais relaxada, mais tranquila as redes. Tem aqueles nichos, aqueles redutos que eu nem entro, que são, enfim, que extrapolam no sentido, são virulentos, como o Balbi falou, quer dizer, que destilam ódio, destilam preconceito, segregação. Tem. Eu fazer só um parênteses, isso está sendo péssimo e ótimo, porque isso também tem que vir à tona, porque na verdade esse ódio, esse preconceito é da sociedade, nós conhecíamos isso nos bares, nos amigos, na família, tudo lugar, mas isso ficava também por debaixo do pano. Então isso tem que vir para a gente conhecer quem são os radicais violentos, quem são os fundamentalistas, quem pregam ódio, enfim, né? Nós temos que conhecer essas pessoas. Mas voltando, então tem esses nichos que continuam, vão existir na democracia, então tem que haver um meio disso aí ficar sob controle, para não generalizar uma violência, um confronto, né? Mas, por outro lado, houve debate nas redes. Houve debate por quê? Porque como a escolha está sendo discutida em cima de propostas e tudo mais, por exemplo, nas redes que eu frequento, do Face, eu só frequento o Face, né? Nas redes que eu frequento, eu percebi o seguinte: eu tive espaço para me posicionar, às vezes contrário, às vezes a favor, mas de uma forma que depois os comentários que vieram foram um debate. Gente que concordou e discordou, mas que levou aquilo ali 10, 25, entendeu? Assim, que chegou a gerar 15, 20, 25 pessoas, que eu acho que no Face, quando debate conteúdo é muito. Porque está debatendo, em geral, em cima de um textinho que apareceu lá, então leram, porque a prática de curtir sem ler é comum. E nessa rede tem muito estudante, por causa da UF e tudo mais, gente ligada, e tem muito professor. Então, os estudantes entraram, debatendo com o professor e tal. Eu achei interessante, eu achei uma abertura muito boa. E eu, de novo, volto para essa questão que eu estou colocando, que é uma intuição, tá? Os cientistas sempre erram, então, eu sei disso. Nós somos os profetas do depois. Né? Fala uma porção de coisa, dá tudo errado, aí depois começa a dizer, não, porque, como eu disse, porque era assim. Então, a gente tem grande probabilidade de errar. Mas eu intuo que essa questão de menos dinheiro na campanha, esse quadro de investigação e de punição, que ainda não também eu não acho que ainda é universal e muito democrático, não. Eu acho que está havendo muito desequilíbrio nessas operações, na Lava Jato, está havendo muito desequilíbrio. Tá, mas isso também, com o tempo, a gente vai chegar lá, porque está evidente os desequilíbrios e as parcialidades que estão surgindo nessas investigações, né? Deixa eles mesmos denunciam uns aos outros, juízes, advogados e tal, denunciando que os comportamentos errados, os desvios que estão tendo nessas investigações e punições, né? Mas, enfim, então eu acho que, de novo, eu acho que esse quadro favoreceu e as redes vão ter um papel maior nesse campo do debate, menos do Fla-Flu. Porque no impeachment foi muito Fla-Flu, não teve diálogo no impeachment.
teve guerra, foi guerra. Nessa eleição, pelo menos aqui, quer dizer, veja bem, vou falar de Campos. Em Campos, e que, como o Bob colocou desde o início, tem uma tradição recente de acirramento muito grande, ainda é, apesar da crise do royalty, ainda é a menina dos olhos assumir a prefeitura de Campos. O Campos é muito poderoso na região, eu estudo isso, você sabe disso, há 40 anos que eu estudo essa região, minha tese de doutorado foi sobre a região, foi na imprensa, só recorte de jornal eu usei 5.000 e pouco na minha tese de doutorado, que tem 340 páginas. Então eu acompanhei isso, é muito polêmico. E nas redes sociais está mais acessível, está mais dialogal, está havendo, que as redes é para isso, né? Então acho que as redes, nessa eleição em Campos, surgiu nas redes diálogo, diferente do impeachment. Mas como está muito em cima, quer dizer, eu acho que só com o tempo que isso vai aumentar e a rede se tornar realmente uma das tribunas onde se debate, se troca ideias, se aprende e se ensina alguma coisa. Eles dizem que o tempo é o melhor professor, mas ele acaba matando no final os seus alunos. Então a gente tem que aproveitar bem o tempo. O jovem, essa pergunta já foi feita por ela, mas eu não sei essa coisa da intenção de voto, do voto facultativo. O universitário, por exemplo, que é mais a sua praia, ele está motivado para a política ou está tratando a política como uma arte menor? Porque eu acho que a política é uma arte. Ela está atrás do cinema, ou ela é um teatro, ou isso tudo faz com que ela seja uma comédia. Como é que essa juventude está fazendo uma análise, está cientificando a política? Eu acho que tem um polo muito atuante, que tem um polo que é o da negação da política, porque por revolta, por alienação, por desencanto e por achar que política é coisa suja e para gente suja. Então tem essa parte da negação. A parte politizada vem pela arte, muito pela arte. A arte, hoje são os coletivos, né? Na minha época não existia isso. Então hoje são os coletivos, coletivo de grafite, coletivo de teatro, e cada coletivo dá um nome, entendeu? A uma pessoa importante naquela área e tal. Então os grupos de artes, pela arte, pelas manifestações, expressões artísticas, é que está vindo a crítica política. Porque exatamente que como a política se desgastou muito para a juventude, então os canais normais da política, filiar um partido, ter militância partidária, não é atraente. Não é atraente e está em crise no mundo inteiro, não é só no Brasil não. Na Europa os partidos estão em crise. Você vê o surgimento do Syriza na Grécia, do movimento Podemos na Espanha, do Occupy, né, que é essa forma de ocupar os lugares, é uma produção dessa geração que desencantada com a política, que não vê nos canais políticos tradicionais, e mesmo no sindicato, não vê no sindicato, nem no partido, o local onde ele pode se expressar. E, de fato, se tornaram mesmo um pouco... Mas o curioso do Occupy é o seguinte, essa expressão ficou mundialmente conhecida e copiada, mas a origem dela é ocupar Wall Street. Engraçado, eu vi se ocupar muita coisa no Brasil, mas não vi, por exemplo, ocupar a Receita Federal, nada contra a Receita, mas eu acho que nós somos um país que arrecada bem para botar na mão de quem gasta mal. E ela nunca está no foco. Quer dizer, Perfeito. se ocupa a coisa da economia. Ontem eu estava pensando isso, quando eu recebi o convite de vir para cá, a gente tem que ficar pensando, porque desliga um canal e liga outro. Aí fiquei ligando o canal desse programa e pensei nisso. Lembrei do Occupy, mas falei, mas lá começou com Wall Street, foi feito em Wall Street, e foi muito interessante, assim, autores que eu leio, que eu uso em sala de aula, estavam na praça pública, inclusive o David Harvey, que é um autor muito badalado hoje, de mais de 80 anos, foi para o Central Park lá e estava lá discursando para o pessoal que ocupava. Então, eu acho que nisso aí você está certo, mas eu acho que faz parte da questão do tempo, embora também a gente não tem muito tempo, não. Eu concordo com você, né? Eu sou da área de planejamento também, né? E planejamento é um princípio assim, que você tem que planejar para o longo prazo.
Né? Aí tem aquela célebre frase dos liberais que diz assim, mas no longo prazo estaremos todos mortos, entendeu? Então o que adianta planejar? Então nós vivemos esse conflito e essa contradição, né? O tempo, eu acho que o tempo urge, eu concordo com você, eu estou aqui muito falando do tempo, mas esse tempo não é um tempo muito longo não, até porque também, como eu falei, nós estamos numa tensão muito grande, nós temos um ovo da serpente aí para ser chocado no Brasil, que é a possibilidade de você retomar uma ditadura militar, algum regime ditatorial de força, por medo da democracia. No fundo, as pessoas não sabem o que é isso, mas é medo da democracia, porque o medo, quando elas expressam seu medo, desse jovem, desse quebra-quebra, está falando de democracia, não está falando de desvio de democracia, não. Eu percebo, professor. Você vê como é que é na Europa, por exemplo, eu estudei um período na França, né? E a cidade que eu estudei não foi Paris, foi Lille, mas é a terceira cidade, tem mais de 1 milhão de habitantes. Na França isso é muito, poucas cidades têm mais de 1 milhão de habitantes, acho que 3 ou 4. Todo dia tinha manifestação de rua. E todo dia a polícia corria atrás, a polícia jogava não sei o quê, mas isso não abalava o cotidiano. Quer dizer, você tem que conviver com isso, porque os extremistas existem sempre também, os que vão querer quebrar tudo, entendeu? E quando é jovem, eu como pai, eu falo assim às vezes meus alunos, olha, eu como pai compreendo perfeitamente, porque eu fui um jovem revoltado e fui do movimento estudantil, e eu corri muito de polícia na época da ditadura militar, que eu fui no movimento estudantil de rua, mesmo contra a ditadura militar. E eu me lembro da minha revolta, e a minha revolta era cristã, ou seja, eu tenho que me absolver, se eu me absolvo e me perdoo por ter sido aquele rebelde, e agradeço a Deus todos os dias não ter sido um dos torturados e mortos, porque amigos meus foram, né? Eu vejo alguns estudantes que eu conheço que me dizem por que fizeram, sei lá, quebraram isso ou aquilo. Eu fico assim, olha, eu como pai e me lembrando do jovem que eu fui, eu compreendo perfeitamente. Só que, assim, eu aprendi também, assim, canaliza isso para algo mais propositivo. Mas eu compreendo. Agora, mas a polícia vai ter que pegar vocês, entendeu? Eu falo assim, eu compreendo os black box, mas a polícia vai ter que pegar vocês, entendeu? Infelizmente. Então, uma coisa é compreender e a outra é aceitar, né? Você não pode fazer isso. Mas você tocou uma coisa fundamental. Nós não chegamos nesse estágio ainda de que o nosso movimento consegue perceber os alvos centrais, né? E a quantidade de filme, a Grande Aposta, que é o filme mais recente sobre Wall Street, mostrou como foi articulado o golpe de 2007, 2008 na economia mundial, que até hoje o mundo está mergulhado em recessão por causa desse golpe, que foi, todo mundo sabia que ia quebrar, mas como estava ganhando dinheiro, entendeu? O filme é A Grande Aposta, é maravilhoso, é todo baseado em fatos reais, só trocaram os nomes, né? Mas mostra como todo mundo sabia que a hipoteca, o sistema de hipoteca de casa própria nos Estados Unidos estava alavancado demais. A bolha imobiliária. A bolha estava alavancada demais. Quando o cara de cima, que era o 20º comprador dos títulos da dívida desse comprador da casa, quisesse se desfazer dos títulos, não ia ter dinheiro para isso, porque nominalmente ele estava com o título na mão de uma casa de 800 mil que valia 200, porque ela vai sendo valorizada no papel. Quando chegou onde? Chegou no dono da casa. Aí tomaram a casa. Todo mundo, são milhões de famílias americanas perderam a casa e os bancos quebraram, alguns bancos quebraram e isso desencadeou para o mundo inteiro, entendeu? E o mundo está em recessão por causa disso. Jogada de Wall Street, jogada, uma aposta, entendeu? Porque o mercado financeiro é um jogo, é uma aposta. Apostaram e muita gente ganhou dinheiro com isso e outros quebraram, né? Inclusive no mercado financeiro. Os americanos tinham o dom de nos ensinar o bem e o mal, né? Eles têm... Eles são tudo daqui de bom, de ruim. Eles têm um extremo de solidariedade, né? Que a gente toma um susto, né? Quando precisa de solidariedade, o povo americano é extremamente solidário, entendeu? Tem uma coisa de solidariedade. Tem uma coisa nos Estados Unidos menos, mas na Europa mais, assim, o bilionário tem um sentimento de culpa de ser bilionário e ele se sente que ele tem um dever de determinar uma parte boa da fortuna dele para fins sociais, de saúde, de pesquisa de remédio para doença e tal, coisa que a elite empresarial brasileira não tem. Você não tira dinheiro dos bilionários brasileiros, não, então o cara te mata, entendeu? E lá fora tem culpa de não fazer isso, entendeu? Tem uma tradição disso. Professor, essa é uma pergunta que eu não gostaria de fazer, sei que você também não fica muito à vontade de responder.
o Obama já é considerado um homem histórico na essência da... E o Lula, onde o Obama tinha dito uma certa vez, ele é o cara, apontando para o Lula, uma expressão que ficou muito conhecida, já era também considerado histórico. Houve o senhor percebe uma engenharia para desconstruir uma imagem, não do Lula, mas de qualquer líder popular, como tentaram fazer com Brizola, tal. Qual é a análise que isso foi? Quer dizer, onde eu estou querendo chegar é que o Obama chegou à Casa Branca, quase que, segundo muitos, com passaporte havaiano, quer dizer, querendo descaracterizar tudo, que ele não era americano, mas na verdade ele é americano e hoje talvez seja um dos americanos mais ilustres da história. E o Lula veio lá do Nordeste, assim como o Brizola veio do Sul. Como é que não estou querendo entrar no detalhe da sim, para resumir, porque a gente tem poucos minutos, já fomos avisados, né? Em resumo, é isso sim, mas por um fundamento. Na história brasileira, desde a colonização, qualquer possibilidade de ganhos de direitos fundamentais, direitos universalizados, e de equidade social em que o pobre sai da marginalidade, da exclusão, do gueto, da segregação, e é incluído e considerado um cidadão igual ao maior bilionário da sociedade, porque é isso que eu costumo também dizer para os alunos. Olha só, para entender isso, você tem que entender o seguinte: ele, aquele cara, mendigo da rua, eu tenho que querer para ele, para o filho dele, o mesmo que eu quero para mim e para o meu filho. Porque no Brasil a gente tem um sentimento dentro da gente assim, para mim, para o meu filho, isso, aquele ali, dou uma esmola, ele tem mais que ficar satisfeito, calar a boca e ainda agradecer. E não gosto de pobre e mendigo mal agradecido, não. Todos os esforços nesse sentido deram em quebra de democracia. Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino não deixaram ele voltar, e para a dúvida que se ele não foi morto, né, se ele não foi suicidado, né, foi morto, e agora Lula. Então, a análise que eu faço é Brizola, o Estado do Rio, CIEP, Educação, junto com Darcy Ribeiro, um dos maiores poentes mundiais dessa filosofia da igualdade, né, e agora Lula como personagem da história. Então, eu não estou fazendo uma análise pessoal, eu não estou dizendo minhas preferências. Isso é um fato. Lá fora, quando eu estive na França, a única polêmica que eu tive com o meu professor lá foi o seguinte, quando ele falou assim, a Europa está em crise e nós temos que nos proteger para evitar a brasilianização da Europa. Eu enlouqueci de raiva, pedi ele para me explicar. Quando ele me explicou... Aqueles misturas da raça? Não, a brasilianização seria essa segregação de ricos e pobres. O pobre, não tem para o pobre nada, para o resto tudo. A ideia de que não é igual. No Brasil, a população, o cidadão, não vê o pobre como igual. Porque ver como igual significa tudo que eu quero para mim, eu tenho que querer para ele. Então, como é que a gente faz isso? Para que todos possam ter as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Quem mexeu com isso, caiu. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa A Polêmica. Volte sempre. Balbi, muito obrigada pela companhia. Programa A Polêmica hoje com o professor e cientista político José Luiz Viana vai ficando por aqui e até a próxima. Eu agradeço a liberdade que eu tive aqui com vocês e cumprimento pelo programa.